Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Como bem disse aí o nosso pastor, parabéns a todos que escolheram estar aqui hoje. A gente sabe que hoje é um dia especial e tudo bem por quem não conseguiu vir, né? A gente entende, né? Tem algumas mamães que estão em casa, né, adiantando o almoço para a família, outras mamães que foram visitar as suas mães, outras mães que os filhos não são cristãos e tem que ter ali a questão da sabedoria, né? Mas que bom que você escolheu estar na casa do Senhor. Quero dar os parabéns a todas as mamães, né? Como ministrou muito bem o irmão Douglas, né? Nós somos valorosas, somos raridades, né, nas mãos do Senhor. E como mãe, que desafio! Ser mãe é um presente, ser mãe é uma dádiva, mas todos os dias a gente acorda com a responsabilidade, né, de fazer algo sobre a vida dos nossos filhos. E nos cobramos tanto, né, irmã Vanessa? Porque nem sempre conseguimos. Mas o segredo aí, né, Paulo Gabriel fez 22 anos. Eu sei que tem mamães aqui com filhos já, né, de 40, quase 50, ali no caso da irmã Sandra, acho que já 50, né? Mas o grande segredo é entender que os nossos filhos são herança nas mãos. Ele coloca, né, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ventre, ele libera uma herança, é uma recompensa. Mas, na verdade, somos mordomos dos nossos filhos, porque eles pertencem ao Senhor. Então, eu tenho aprendido, quando vem ali, minhas irmãs, às vezes, a incerteza, como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro do meu filho? Como é que vai ser o futuro da minha filha? E por mais que eu tente planejar, por mais que eu tente me programar, por mais que eu queira me antecipar, sabe? Eu chego à conclusão de que Deus está cuidando de tudo. Porque o mesmo Deus que se encarregou, né, de colocar nas minhas mãos essa herança, mesmo sem eu merecer, Ele é o mesmo Deus que vai estar em todas as fases da vida do Paulo Gabriel, da Laura, e tenho certeza que na vida dos filhos de vocês. Então, mamães, menos cobrança, né? E vamos confiar, porque o futuro dos nossos filhos está nas mãos do Senhor e glória a Deus por isso. Amém? Eu quero rapidamente já te convidar, abra sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, versículo 4. E enquanto você procura, eu já quero dar um recadinho importantíssimo para as mulheres. No próximo sábado temos encontro de mulheres, tá bom? Às 17 horas, com um tema muito especial que vai abençoar a sua vida. 2 Reis, capítulo 4, vamos ler do 8 ao 37. E o tema dessa mensagem para o Dia das Mães, né, eu sempre busco de Deus algo especial para compartilhar com vocês. E Deus me deu esse tema: não desista, insista. Amém? Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Não desista, insista. Então, essa palavra, ela não é somente para as mamães. Em alguns momentos eu vou me direcionar às mulheres, mas é uma palavra à igreja. Então, se você chegou aqui talvez um pouco desanimado, ou talvez diante de tantas tentativas, sabe, tem pairado na sua mente, no seu coração, o desejo de desistir. Mas nessa manhã, no Dia das Mães, um dia especial onde a gente fica automaticamente mais emotivo, a gente fica mais reflexivo, Deus deseja falar algo especial. E Ele colocou no meu coração para falar sobre uma mulher, a mulher sunamita, uma mãe, uma mulher de coragem que manteve a sua fé. E através dessa postura de fé, de insistência, de não desistir, ela conseguiu obter o seu milagre. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. E diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e ali se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele.
Porque ele dissera, dize-lhe-eis que tu nos tens tratado com todo o desveio, se há que de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se lhe fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido já é de idade avançada. Pelo que disse ele, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, levai-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse-lhe, manda já 2 moços e uma jumenta para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao moço, guia e anda e não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com teu filho? E ela disse, vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, ao homem de Deus, deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me mostrou. E disse ela, pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu que não me enganasse? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos e toma o teu bordão na tua mão e vais ao encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a minha alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou e encontrou-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles os ombros, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os seus olhos, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita. E chamando-a, veio a ele e disse, toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou-lhe o seu filho vivo e saiu. Você pode dar um glória a Deus? A história da sunamita, né, para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia, né? Fala sobre uma mulher com coração generoso, com coração voltado para as coisas de Deus, uma mãe que nos representa, né? Porque o ser para não desistir é mãe. A gente está sempre ali, né? Encorajando, a gente está sempre ali orando pelos nossos filhos, sabe? E aí, diante dessa palavra, Deus colocou essa palavra no meu coração. Não desista, insista. Talvez hoje tenham mães aqui que tenham desistido não do filho, porque é muito difícil acreditar que uma mãe tenha desistido do seu filho, por mais que às vezes tem mães que declaram, eu desisto, mas eu tenho certeza que lá no fundo do coração sempre vai existir uma faísca de esperança. Talvez hoje aqui o que representa o seu filho seja um sonho, seja um projeto, seja um ministério, sabe? Quantas vezes, né?
em momento de dificuldade lá atrás, né, há 15 anos, 20 anos, não passou pela nossa cabeça, sabe? Aquele pensamento que vem às vezes, né, que a gente sabe que é o próprio inimigo que coloca, sabe? Ai, ministério é difícil, será que eu não devo parar? Será que eu não devo desistir? E hoje, olhando para trás, eu vejo que bom que não desistimos. Que bom que você não desistiu, irmão Douglas, que você permaneceu, mesmo diante de tantas dores, de tantas perdas, meu irmão permaneceu. Mas a gente sabe que é uma luta constante. E a gente sabe, em especial, o quanto as mulheres são atacadas. A gente sabe porque, né, junto com a gente carrega muitos sonhos, muitos projetos, muitos desejos. E a gente sabe, a mulher ela é a força, mas, ao mesmo tempo, ela é a parte mais sensível porque somos emocionais, somos sentimentais. E eu vou começar a palavra de hoje com essa introdução. Hoje vamos falar um pouco e aprender também com a história da mulher sunamita, uma mulher generosa que se preocupou em acolher um homem de Deus, né? E através desse ato, né, foi agraciada com um filho, o qual Deus usou para nos mostrar sobre a força de uma mãe que tinha como combustível uma fé inabalável. Amém? Então, nessa manhã eu já quero declarar sobre a sua vida uma fé inabalável, né? Sabe? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Eu posso servi-lo, eu posso ter dons, eu posso exercer ministério, eu posso ler a Bíblia, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E como que eu consigo ter essa fé, pastora? Primeiramente pedindo, Senhor, acrescenta fé. Porque tem momentos, gente, a história da mulher sunamita é linda, é uma das histórias mais lindas e mais fortes da Bíblia, porque diante da notícia da morte de um filho, você conseguir manter a sua fé, você conseguir recorrer ali à pessoa certa. Mas a gente sabe, né, que na vida real, diante das nossas limitações, quantas vezes nos desesperamos? Quantas vezes perdemos o controle? Quantas vezes pegamos Deus, o nosso Deus, colocamos ele num vidrinho e limitamos aquilo que às vezes intitulamos como muito difícil ou até impossível. Mas nessa manhã, principalmente as mães, Deus está querendo dizer, ei, mulher, não desista, insista. Às vezes temos a sensação de que a história acabou. Quem nunca teve essa sensação, sabe, tipo, não dá mais, não tem mais jeito, é o fim. E na história da sunamita, literalmente, né, o fator mais determinante para dizer que uma história acabou aconteceu, que foi a morte do filho dela. Mas mesmo assim, aquela mulher permaneceu. Eu separei aqui alguns pontos, tá? Fiquem tranquilos, vou terminar a mensagem no horário. E o primeiro ponto, né, o primeiro tópico diz assim: a mulher sunamita serviu o profeta Eliseu sem pedir nada em troca, né? São lições que eu aprendo com ela. Seu coração era generoso. E aí eu já começo aqui aprendendo, né? Uma mulher, ela tinha, a Bíblia diz que ela era uma mulher rica, de posses, de influência em Sunem. Porém, lhe faltava para aquela mulher um filho. E provavelmente ela já havia se conformado com aquela situação. Porque às vezes na nossa limitação e na nossa falta de fé, nos faltam coisas que às vezes o tempo eles vão matando a nossa esperança. Sabe, vão acontecendo coisas, sabe? E a gente, às vezes, deixa isso para lá, né? E aquela mulher, mesmo lá no íntimo do coração dela, porque ela não pediu um filho, mas Geazi, sabendo que ela não tinha um filho, com certeza, né? Tocado ali por Deus, ele chega ali ao profeta Eliseu e ele sinaliza para ele, ela não tem um filho. Mas mesmo assim, aquela mulher tendo falta de algo tão importante na vida dela, que era um filho, ela deixa a dor dela de lado e ela olha para aquele homem de Deus de forma diferente. Aquela mulher tinha um coração generoso. Então eu quero falar para você, homem, para você, mulher, ainda que faltem coisas na sua vida, ainda que você tenha orado ou você esteja esperando por coisas que ainda não aconteceram, permaneça. Busque a Deus, foque na obra de Deus. Hoje pela manhã eu orei pelo meu filho, eu falei para ele, filho, na oração, na verdade eu declarei, eu falei, faça a sua parte, mas continue priorizando as coisas de Deus. Ele é o dono de tudo, ele é o dono da vida, ele abre porta, ele fecha a porta, ele cria porta onde não tem, ele é o responsável por você estar aqui, ele é o responsável por você ter gerado seu filho. E às vezes, principalmente as mães, a gente acha que a gente tem o controle de tudo, sabe? Quando a gente está gerando ali, né, a gente fica, né,
Às vezes a gente coloca até um pouco o pai de lado, porque o pai às vezes vai dar uma opinião e a gente acha que a gente sabe de tudo. Aí o filho nasce e a gente tem a ilusão de que é o nosso cuidado que vai guardar o nosso filho. É claro que a gente não pode negligenciar, mas é Deus quem cuida, como a irmã Vanessa já narrou um caso que o Vicente, né, subiu ali para o terraço, e se não fosse a mão de Deus, o Vicente não estaria aqui, como aconteceu com Paulo Gabriel, como aconteceu com o pastor, como aconteceu com muitos aqui que já passaram ali literalmente pelo vale da sombra da morte e estão aqui. Então, as mães é uma chave poderosa, entenda. Busque, talvez você não tenha tudo que você precisa, talvez você se preocupe com o futuro do seu filho como eu me preocupo com o futuro dos meus filhos. Às vezes eu olho para a Laura, 12 anos, e eu penso assim, meu Deus, como que vai ser no futuro? Diante de tantas coisas ruins que a gente sabe que está para acontecer sobre a terra, bate aquela aflição. Mas aí, quando eu lembro do Deus dos pais da Laura, do Deus dos meus pais, de tudo que Deus tem feito por mim, mesmo sem eu merecer, sabe? Aí eu vejo que o meu medo, que a minha preocupação é tão pequena. Então, eu quero já liberar uma chave aqui para você, né? Como aquela mulher, tenha um coração generoso, priorize servir a Deus, né? Aquela mulher, ela apoiou um profeta, ela não pediu nada em troca. Às vezes também fazemos isso com Deus, fazemos barganha com Deus. Às vezes não declaramos, às vezes não pedimos, mas Deus, ele sonda o coração. E às vezes estamos ali fazendo a obra de Deus, né? E às vezes lá no fundo do nosso coração, Senhor, mas eu tenho te servido, eu tenho te buscado, eu sou dizimista fiel, eu tenho plantado na tua obra, por que que isso ainda não aconteceu na minha vida? Mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem te observado. Assim como aquela mulher, né, a mulher sunamita, a Bíblia não menciona nem o nome dela, mas foi uma mulher que fez história, que hoje está aqui também para mudar muitas histórias. O nome dela foi mencionado na Bíblia para que eu e você, seja você mulher, homem, seja você mãe ou não, para que você hoje ganhe essa injeção de ânimo e de fé, e que você proponha no seu coração buscar o reino de Deus. E eu posso falar isso não é porque eu sou pastora, porque o pastor, a gente tem vivido isso, sabe? E às vezes, por mais que você se canse, você pense em retroceder, porque tem momentos que parece que tudo dá errado. E aí se coloca no lugar dessa mulher, a mulher era correta, deu abrigo para um homem de Deus, não pediu filho a ele. E ela foi, gente, tem pessoas que acham, ela foi afrontosa. Não, ela foi cheia de autoridade, porque ela não pediu o filho, sabe? Mas o próprio Deus que deu o filho, o próprio Deus que colocou diante das suas mãos a promessa, ele é fiel para poder garantir. Só que você precisa fazer a sua parte, você precisa estar na posição e você precisa priorizar o reino de Deus. Deus, ele não vai aceitar, meu irmão, minha irmã, o segundo lugar na minha vida nem na sua. Ele não vai. Então, antes, né, do seu filho, antes do seu marido, coloque Deus à frente. Coloque Deus à frente, porque às vezes, né, a gente acha, existem mães, né, que colocam o filho na frente de Deus, sabe? Porque Deus, ele te deu o filho, ele vai cuidar do seu filho, ele vai te dar saúde, ele vai te dar vida para você ver as promessas de Deus se cumprirem sobre o seu filho. Amém? E às vezes, nós mães, às vezes a gente negligencia. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, que vai muito além do caminho geográfico da igreja, vai muito além, gente. Os filhos nos observam o tempo todo. A nossa fala. A Laurinha, não sei se com certeza observaram, né? A Laurinha, ela tá com 2 mechas roxas. Sabe? Se eu falar para vocês que era algo que eu queria que ela fizesse, não era. Não era. O pastor sabe disso, né? Foi até ele que me convenceu. Mas olha o que ela falou para mim. E esse argumento, eu digo que eles nos observam o tempo todo. Sempre quando eu subo aqui para pregar, eu sempre falo que existe um desespero dentro de mim de alertar a igreja que Jesus está voltando. E às vezes em casa eu falo, do nada eu falo, gente, Jesus está voltando, né? E a Laura, ela fica só pegando, às vezes aqui na igreja, às vezes em casa. E ela falou assim, mãe, deixa eu fazer a mecha roxa. E aí eu falei, não, filha, não vai fazer, não combina com você, não, né? Tudo é lícito, porém, né, nem tudo convém. Aí ela pegou, aí você vê o quanto eles nos observam e o quanto a nossa fala, né, é importante para eles. Aí ela falou assim, mãe, tudo bem, mas você vive falando para mim que Jesus está voltando. Você não vai deixar eu ter a minha experiência?
Daqui a pouco ele volta e eu não vou ter essa experiência. E ali ela foi esperta, é claro que ela usou esse argumento para me convencer. E aí, só que não para por aí. A Laurinha, ela começou a evangelizar, ela tem um grupo lá da escola, né, de WhatsApp, ela começou a evangelizar falando sobre a volta de Jesus, né? E sem perceber, ela começou a colocar até um terror na sala dela, porque as crianças começaram a ficar com medo, que ela falou que todo mundo tinha que se consertar, né? E aí eu falei, gente, realmente é uma fala tão simples, mas que está entrando no coraçãozinho dela e ela tem sentido o desejo de buscar a Deus, não só de buscar, mas de se arrepender, de se consertar. Esses dias eu fui no quarto dela e tinha um bloquinho de anotações, sabe? De versículos que ela lê, e sem eu pedir, porque a gente sabe que nessa idade a gente tem que ficar, vai lá, já leu a Bíblia, já fez o devocional, sabe? Então, assim, a gente precisa ser exemplo, né? Priorizar o reino de Deus e ser exemplo para os nossos filhos, né? Isso vale para as mamães, mas também para os papais aqui presentes. Segundo, gente, aquela mulher manteve o controle emocional, certa de que Deus não faz nada pela metade. Quantas vezes por tão pouco perdemos o controle emocional? Sabe? Você quer conhecer um cristão? Expõe ele a uma situação para ver o controle emocional dele. E isso é algo principalmente que precisa ser trabalhado nas mulheres. Sabe? Você vê que aquela mulher, imagina, você está ali, né? E tem uma outra chave, né? O filho estava lá na lavoura com o pai, ficou com dor de cabeça, o que o pai fez? Leva para a mãe. Que é sempre assim, né? A Laura é muito apegada com o pai, até mais do que comigo, confesso. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque o Paulo Gabriel eu acho que é mais agarrado comigo, né? Enfim, mas quando dá ruim, qualquer coisa, para quem que ela vai? Mãe, né? Então a gente vê assim que pai e mãe são importantes, mas mãe é especial. Mãe, e não tem essa, o filho pode ter 20, 30, 40, né? Eu lembro que 6 meses atrás eu fiquei de cama uns 4 dias com febre, e de quem que eu lembrava? Da minha mãe, né? Então, assim, por mais que tenha ali o cuidado ali do esposo, a gente sempre lembra ali da nossa mamãe. E aquela mulher manteve o controle emocional. Eu quero perguntar, como é que está o seu controle emocional diante das situações que te desestabilizam? Você mantém a sua fé? E tudo bem, tá, gente? Por um momento a gente vai chorar, a gente vai se preocupar, até porque a Bíblia não narra como estava aquela mulher, embora o profeta, um pouco mais à frente, ele diz que ela estava com a alma amargurada. Mas, com certeza, um turbilhão de sentimentos, de pensamentos, de questionamentos, de indignação, talvez até de raiva. Como assim? Eu não pedi filho, o profeta vem, eu só quis só hospedar e tornar a estadia dele todas as vezes que ele viesse aqui mais confortável. Ele me promete um filho, Deus me dá um filho, agora meu filho morre. Mas você vê o que ela faz, ela chega ao marido, ela não diz para o marido o que aconteceu. E aí eu entendo porque, assim, provavelmente, né, o marido ele não estava com a mesma fé daquela mulher. Então, às vezes, também que é outra coisa que eu aprendo, quando a gente perde o controle emocional, a gente acaba compartilhando, às vezes, coisas com pessoas que, ao invés de ajudar, vão acabar atrapalhando. Então, provavelmente, o marido ia falar, não adianta, você vai importunar o profeta, morreu, não tem jeito, sabe? Enfim, eu até falar, tá vendo? Você foi hospedar o profeta aqui, ele deu um filho pra gente, agora o filho morreu. Mas aquela mulher, ela mantém ali todo o controle, né? Ela deita o corpo do filho na cama, deixa ele lá e vai até o profeta, né? Sem murmurar, sem desespero. O que aquela mulher carregava com ela? Alguém pode me falar? Ela carregava fé. Eu tenho certeza que o combustível para aquela mulher continuar. Imagina o teu filho morto em cima de uma cama, as pessoas perguntando, o que aquela mulher respondia? Vai tudo bem. Em momento nenhum ela diz, não está tudo bem, ou então eu estou indo até o profeta porque o meu filho morreu. Ela não falou nada com ninguém porque ela tinha um foco, né? Que era chegar até o profeta. E aí, principalmente para as mães, vão ter momentos que vai ser bom você desabafar com pessoas, mas vão ter momentos que quando as pessoas te perguntarem pelos olhos da fé, você vai dizer, vai tudo bem. Porque, às vezes, abrimos o nosso coração, nos expomos para pessoas que simplesmente vão nos ouvir. Às vezes, se a pessoa estiver fora da posição, ainda que dentro da igreja,
tá? Ela vai te dar um conselho, ou ela vai falar uma palavra, sabe, que vai te desanimar. E sobre os cristãos existe um peso muito grande. Quando um pai e uma mãe cristão têm um filho, ele se desvia. Às vezes é muito comum as pessoas culparem, mas é filho de crente? Por que está desviado? Por que está assim? Sabe? Então, as pessoas que são cristãs, que estão dentro da igreja, sofrem com isso. Mas eu quero falar para você que você, mãe, você, pai, que fez a sua parte, ou ainda que não tenha feito, peça perdão a Deus e recomece a sua história como mãe nesse sentido. Cada sementinha plantada na vida do seu filho e da sua filha, onde quer que eles estejam, vai germinando. Às vezes o filho está afastado, ele está lá na balada. Mas eu tenho certeza, como o pastor falou, né? O pastor falou que quando ele deu a leve passada dele lá nas baladas, né? Que foi bem curtinha, mas ele falou que a voz da Zefinha ecoava nos ouvidos dele. Cuidado, não se misture com pessoas erradas. Respeite a filha dos outros. Então, mesmo ele estando afastado da presença do Senhor, os ensinamentos, né, que a mãe dele deu ficaram ali. Então, em nome de Jesus, que cada pai, cada mãe que hoje tem o seu filho afastado, se libere de toda a culpa, continua, faça como a sunamita. Vai tudo bem. Vai tudo bem. E esse vai tudo bem é baseado pela fé, né? Então ela tem um controle emocional. E quantas vezes estamos assim, meus irmãos, como a mulher sunamita, com o coração em luto, mas a fé firme. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu cheguei aqui com o coração estraçalhado, mas com a fé firme. Já entrei aqui também com a fé balançada. Não vou mentir, não é sempre que a minha fé está lá nas alturas, sabe? Mas eu tenho certeza que o que permitiu com que você chegasse até aqui hoje foi a sua fé, né? Com dores profundas, mas a esperança de quem não grita, mas confia. Nem sempre a nossa fé vai ser barulhenta. Vão ter momentos que a gente vai mesmo gritar, vai falar, olha, vem comigo, eu estou em oração, né, irmão Carlos? Mas vão ter momentos que a sua fé vai ser muito silenciosa. Vai ser algo, sabe, entre você e Deus. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma fé silenciosa, eu quero falar para você que ela move e que ela tem tocado, sim, o coração de Deus. Sorrimos com o coração em pedaços, já respondemos, vai tudo bem, quando tudo parecia ruir. Quantas vezes, até porque é muito comum, né, irmã Vanessa, tudo bem, tudo bem. Mas por dentro, o coração angustiado, apertado, sabe? Com aquela sensação ali de que tudo vai ruir. Já sustentamos a fé, mesmo sem forças. Eu imagino aquela mulher, por isso eu estou trazendo o exemplo daquela mulher. Eu imagino o quanto tenha sido difícil aquela mulher no trajeto, tanto de ida quanto de volta. Já entregamos a dor nas mãos de Deus e continuamos servindo. Quantas vezes, mesmo diante de nãos, de perdas, de desafios, de tentativas frustradas, mesmo assim, entregamos a nossa dor nas mãos de Deus, né? E a nossa fé, ela tem servido de combustível para a gente continuar servindo. E isso vale para cada um de vocês, sem exceção. Se vocês estão aqui hoje, se vocês não desistiram da caminhada, é porque em algum momento vocês decidiram entregar a dor de vocês nas mãos de Deus e continuar seguindo, continuar servindo. Talvez sua fé não seja barulhenta e sim silenciosa como a da sunamita, mas como eu falei, ela tem movido o céu. Do seu jeitinho. No mês de março, mulheres compartilharam histórias. E se você voltar lá atrás e fizer uma retrospectiva, todas as mulheres que subiram aqui neste altar, com histórias impactantes, com histórias assim terríveis de sofrimento, mas em todas elas eu vi muito presente uma palavra chamada fé. Talvez sua fé não seja barulhenta, mas mesmo assim permaneça. Talvez você não seja aquela pessoa espalhafatosa que vai ficar pulando, que vai ficar gritando, que vai ficar pedindo oração para todo mundo, que pedir oração é bom, mas continua. Ou talvez você pense assim, meu Deus, eu sou tão na minha, eu tenho o meu jeito ali de falar com Deus, tão singelo, tão simples. Será que Deus não tem olhado para mim? Será que Ele não vai me atender? Eu posso dizer para você que se você permanecer, se você continuar guardando a sua fé, mantendo a sua postura e priorizando o reino de Deus, no tempo certo Ele vai te ouvir. Mas a grande questão não estava aqui, mas o Espírito Santo, ele me incomoda compartilhar com vocês.
A mulher sunamita não desistiu do filho dela porque não era para desistir. Não era, mesmo ele estando morto. E às vezes desistimos de coisas, de pessoas, de algo, de sonhos, de projeto antes do tempo. E Deus está falando, como falou comigo, está falando com você. Não desista. Aquela mulher simplesmente ela poderia ter ali se conformado, né? Talvez você tenha desistido de você. Em algum momento eu já desisti de mim. Às vezes o desistir, gente, não tem nada a ver dar fim à vida, não. Sabe? Desistir de você é você olhar para você e você não ver perspectiva de futuro. Desistir de você é você não mais acreditar em você. Desistir em você é você pegar sonhos, projetos, tudo que Deus colocou no seu coração e dizer, acabou, não tem mais jeito, né? Então, nessa manhã, Deus está falando isso, assim como aquela mulher não desistiu, também não desista. E eu quero dar uma palavra aqui às mães, mais uma vez, sobre confiar em Deus, para a gente estar fechando a mensagem. Lá em Provérbios 26, 18, diz assim, haverá um bom futuro para você e sua esperança não será frustrada. Haverá um bom futuro para você e a sua esperança não será frustrada. Confia no Senhor de todo o seu coração, permaneça na presença dele, permaneça firme, né? Acho que a referência aqui foi errada. Permaneça firme e ele é fiel para poder cumprir a sua palavra, mas você precisa permanecer, sabe? Abra mão de toda ansiedade, lança sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado das mães, ele tem cuidado dos filhos, e a gente precisa todos os dias, Senhor, guarda a minha fé, guarda o meu coração. E um conselho também aqui precioso, né, para os filhos. Tem muita coisa que a gente vai entender na maturidade, né? Dos 30 em diante eu amadureci muito e eu mudei muito o meu pensamento com relação aos meus pais, porque tem coisas que quando a gente não é pai e não é mãe, ou quando a gente até é, mas a gente não pede em Deus essa maturidade, fica difícil, né? E eu lembro que a minha mãe, eu lembro que aí eu comecei a orar acerca da minha mãe, e aqui é um conselho para os filhos, você que ainda tem a sua mãe, né, o seu pai vivo. Eu lembro que eu comecei a orar porque, assim, quando eu estava com a minha mãe, às vezes as conversas dela repetida me irritavam, sabe? Sempre as mesmas histórias, as mesmas conversas, e eu lembro que eu falava para o Ney, Ney, eu amo a minha mãe, mas eu tenho perdido o prazer de estar com ela, isso não é certo. E aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, muda isso dentro de mim, muda isso dentro de mim. E aí duas coisas que Deus tratou comigo. Às vezes eu estou conversando com o Paulo Gabriel, ele fala assim, mãe, você já falou isso. Mãe, você já falou isso. E aí até conversando com meu irmão, que já fez 40 anos também, ele falou assim, Paula, a gente está indo pelo mesmo caminho. E a gente tem que ter paciência, até porque quando meu filho fala isso para mim, isso me irrita. Sabe, eu falo, mas já falei, mãe, você já falou 2, 3, tem coisas que você já falou 10 vezes. E aí Deus tratou, sabe, eu senti na carne o que minha mãe sente. E aí, para a gente fechar, eu lembro que eu tinha um costume, né, tenho ainda, eu gosto muito de presentear a minha mãe. E aí, sempre quando eu dava algo para ela, eu dava como se fosse para mim. E eu sempre escolhia o melhor, né? E eu dava para ela e ela não esboçava muita reação. E aí eu ficava assim, gente, será que ela não gostou? Né? Aquilo me desestimulava. E ela não usava, gente. Eu lembro que eu dei uma bolsa para ela e a bolsa descascou porque ela não usava. Eu escolhi a bolsa mais bonita. Eu falei, gente, eu pensei assim, agora quando eu der presente para minha mãe eu vou dar algo bem simples porque ela não valoriza. Mas aí nesse processo de, sabe, de onde eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu não quero ter esse sentimento, mesmo amando a minha mãe, de não ter prazer de dar as coisas para ela. E aí o Espírito Santo, quando a gente abre o nosso coração com relação aos nossos pais, o Espírito Santo, ele encontra morada e ele fala com a gente. E aí eu lembro que aí Deus começou a fazer com que olhasse para minha mãe de outra forma. E aí o que eu entendi, meus irmãos? Por que a minha mãe, ela não usava... Primeiro, porque a tristeza dela, quando eu dava, ela não mostrava reação. Chegava toda boba, mãe, aqui um sapato. Minha filha, obrigado. Então, a sua tia... Sabe? Por quê? Porque, na verdade, quando eu casei,
A minha mãe, ela me dava muitas coisas. Ela me deu geladeira, né? Mesmo sendo uma pessoa humilde ali, mas ela, na simplicidade dela, ela me abençoava. Me deu, né, geladeira, sofá. Só que à medida que os anos foram passando, e aí ela viu que ela, tipo, ela se sentiu assim, meu Deus, a minha filha não precisa mais de nada. Sabe? Então, assim, quando eu dava algo para ela e ela não me dava nada, ela se sentia constrangida porque ela sempre foi aquela pessoa que me deu as coisas. Olha como é que muda a nossa ótica. Então, ela ficava sem graça porque... Aí eu lembro que um dia eu cheguei lá, eu levei alguma coisa para ela, ela me levou no quarto e falou assim, minha filha, escolhe uma panela para você. Essa panela eu comprei para mim, uma panela grande, né, de fazer mocotó, feijoada. Eu ia deixar para você de herança quando eu partisse. Mas leva para você. E ali eu entendi que diante do presente que eu dei para ela, ela ficou com desejo de me dar algo e ela lembrou da panela. E aí eu lembro que eu falei, não, mamãe, não precisa, deixa a sua panela aí. Aí o Espírito Santo falou para mim, aceita a panela. Aceita. Aí ela falou, tem outra aqui. Eu falei, não, o Espírito Santo aceita. Eu falei, então me dá as 2 panelas. E eu levei. Sabe? E aí como que as coisas vão mudando, né? E a questão de não usar os presentes é porque a minha mãe, ela vem de um tempo de muita escassez. Enquanto a nossa geração é uma geração... O que é uma bolsa? A gente vai usar e se estragar, a gente vai lá e a gente tem condições de comprar outra. A minha mãe, não. A minha mãe, ela ficava com pena de usar a bolsa. Então, na verdade, né, irmão Eduardo, não era desprezo pelaquilo que eu havia dado. Sabe? Ela valorizou tanto que ela sentia, ai meu Deus, eu vou usar a bolsa vai estragar. Sabe? Então, assim, como Deus mudou a minha visão com relação à minha mãe. Sabe? E outra coisa, e ainda que ela não tivesse mudado, né, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongues os dias nessa terra. Aproveite, você que tem seu pai e sua mãe, cada minuto. Beijo, né, irmã Marisol? Diga que ama, independente. Porque, como eu sempre falo aqui, um dia eles vão partir, né, irmã Cristiane? E é muito bom você poder, sabe, deitar a sua cabecinha no travesseiro, sabendo, não que você vai ser um filho perfeito, porque eu não sou, mas que você fez a sua parte. Amém? Então, para as mamães, né, como a Sunamita, e para os homens também que aqui estão, guarde a sua fé, insista, não desista. E para os filhos e filhas aqui, valorize seu pai, valorize a sua mãe. E outra coisa, peça o amor de Deus. Com o amor dele, você vai conseguir amar o seu pai, amar a sua mãe, amar o seu filho. Outra coisa, as mamães aqui vão ficar chateadas. Não existe amor incondicional. O único amor incondicional é o amor de Deus. Às vezes a gente fala, o meu amor é incondicional. Não, eu amo de... Gente, todas as mães aqui, mas é um amor, né, irmã Vanessa? Meu Deus, se eu pudesse pegar o Paulo Gabriel e botar no meu bolso, se eu pudesse escolher uma esposa para ele, que eu fico olhando assim para ele, meu Deus, cuidei tão bem dele, como é que vai ser? Mas mesmo eu acho, né, irmã Cláudia, como é que vai ser? Quem será que vai cuidar dele? Meu Deus, como é que vai ser? Sabe, eu olho assim para ele, para a Laura, como eu amo. Mas o meu amor mesmo assim não é incondicional. E eu preciso pedir, Senhor, coloca o teu amor no meu coração pelos meus filhos, até porque o amor dele ele vai dar o equilíbrio. Ele vai dar o equilíbrio para o sim, ele vai dar o equilíbrio para o não. Porque às vezes, amando demais, a gente não diz não, a gente só diz sim. E muitas das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, né, o ato de amor, ele vai pedir que eu e você, a gente se posicione no não. Porque o sim é muito fácil. Sim, 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 sim. Mas, às vezes, o amor vai exigir de você, o amor equilibrado, o amor que vem de Deus, que você diga não. Mãe, eu quero isso. Não. Ainda que lá no seu coração você fique, mas eu não tive, eu quero dar tudo que eu não tive para os meus filhos. Mas, muitas vezes, o amor equilibrado, não o nosso amor desesperado, não. O amor de Deus, ele vai pegar, ele vai te levar ali a dizer o não. Então, busque em Deus esse amor, busque em Deus esse equilíbrio, não desista do seu filho, não desista dos seus sonhos. E em nome de Jesus, que nessa manhã a gente possa ter uma fé, se não igual, mas muito próxima à da mulher sunamita. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, glória a Deus. E vamos fazer aqui um combinado. Ninguém desiste. Quando você pensar em desistir, e eu não estou falando só para as mães, não. Estou falando para cada pessoa que carrega consigo um sonho, que está gerando algo dentro de você. Eu acredito que todos aqui carregam um sonho, um desejo, um projeto. Quando você pensar em desistir, você vai lembrar da mulher sunamita,
E essa palavra vai ecoar na sua cabeça. Não desista, insista em nome de Jesus. Pode ficar de pé, o irmão Douglas vai ministrar um louvor. Quando todas as portas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce, suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu será vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confie que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua presença, reunidos como igreja. Queremos te agradecer porque reconhecemos que se chegamos até aqui, Deus, com lutas, lágrimas, vitórias também, foi porque o Senhor nos sustentou. Deus, grava essa palavra no nosso coração. Uma mulher, Deus, uma mulher com uma fé inabalável. Senhor, em nome de Jesus, renova a nossa fé. Renova, Deus, as nossas forças. Renova a fé de cada mãe, de cada pai, de cada homem, de cada mulher, Deus. Carregamos conosco, Deus, sonhos, projetos. Pessoas têm gerado sonhos, Senhor, neste lugar, de coisas que ainda não aconteceram ou de planos que tenham sido frustrados. Mas, Deus, em nome de Jesus, como autoridade espiritual, eu declaro vida, Deus. Eu declaro vida ao que estava morto. Eu declaro vida ao que estava perdido. Eu declaro vida ao que estava desenganado pela medicina. Eu declaro vida, Senhor, sobre o corpo, sobre órgãos, sobre a mente, Deus, em nome de Jesus. A igreja viva é uma igreja frutífera, Deus. Em nome de Jesus, que possamos frutificar, Deus. Que a palavra seja insistir. Amém, insistir Deus. Na tua presença. Que a palavra seja priorizar, Deus, a tua presença. Que a palavra seja priorizar o teu reino. Viver, Senhor, diante da tua vontade. Senhor, abençoa cada mamãe aqui neste lugar, Deus. Dando saúde, Deus. Dando fé, Senhor, em nome de Jesus, dando domínio próprio, equilíbrio emocional. Seja, Senhor, com cada pai também, Deus. Visita os nossos filhos, Deus. Visita cada filho, Senhor. Nós te entregamos os nossos filhos nas tuas mãos e declaramos a nossa incapacidade, Deus. Somos tão pequenos, o nosso amor é tão pequeno diante do teu, e nós abrimos mão dos nossos planos para os nossos filhos e entregamos, Senhor, os nossos filhos nas tuas mãos. Faz conforme a tua vontade, Deus. Guarda os nossos filhos,
Todas as vezes, Senhor, que eles colocarem o pé, Senhor, da porta de casa, que os teus anjos e arcanjos de guerra acampem ao redor deles, Pai. Cuida do futuro profissional, cuida da família, Deus, em nome de Jesus. Guarda o coração dos nossos filhos, Pai. Guarda, Senhor, cada família, Deus. E em nome de Jesus, que cada pessoa que entrou aqui desanimado, com sonhos, projetos frustrados, saia daqui renovado, Senhor, e revigorado pelo poder que é na Tua palavra. E, por fim, nos perdoa, Deus. Nos perdoa pelas vezes que não confiamos, que negligenciamos a nossa fé e te pedimos pela Tua misericórdia, Senhor. Acrescenta a fé. Todas as vezes que pensarmos em parar, Deus, que a fé seja o combustível para nos mantermos firmes na Tua presença, aguardando no Senhor cada promessa que a seu tempo será cumprida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe sobremaneira, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou impetrar a bênção apostólica e no final eu e a pastora vamos estar aqui na frente. E quem é mãe e desejar um abraço, vem nos dar um abraço aqui. Talvez esse seja apenas mais um abraço para você, para somar para os abraços que você vai receber. Mas se porventura você não receber um abraço hoje, entenda que é Deus te abraçando nesta manhã. Amém? Então no final, quem é mamãe pode vir aqui à frente para nos abraçar. É isso? Haverá? Isso. Pode colocar aí Provérbios 23, 18. Isso aí, olha aqui para fechar, né? Porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Haverá um bom futuro para mim e para você. E a nossa esperança em Deus não será frustrada em nome de Jesus. Amém. Estende a sua mão para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a tua descendência, e que estas bênçãos poderosas contidas na palavra de Deus sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, e que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém.